Então, voltando, então, o que eu percebo é o seguinte, né? Há umas graves falhas entre o estratégico e o tático, quando essas duas partes da organização, né, de um processo, elas não fazem pesquisa de mercado, não há também um entendimento de quem e para que elas estão contratando na organização. Então, assim, não tem às vezes treinamento. Então, num momento de crise em que nós estamos agora de várias startups demitindo tal profissionais qualificados, né? Isso eu vou colocar pela pela aquela moça lá do canal lá de educação financeira, que vocês sabem quem é, que para justificar a demissão de todo um pessoal de 70 pessoas, ela justificou que ela optou em colocar uma inteligência artificial para suprir a demanda de todo um processo do trabalho dela, né? E ela falou, olha, não era necessário, mas é aquilo, né? Eu percebo que a alta escala de algumas startups ou com algumas coisas, eles não vão se importar se esse operacional ficar desempregado, se tiver uma crise, né? É problema deles, mas desde que eles joguem a culpa é sempre do, né, chão de fábrica, né? A pessoa que não entrega, só que tá lá, acorda cedo, atende não sei quantos clientes ao dia, você sofre uma pressão de lidar com o cliente final, né, que às vezes tem suas objeções, às vezes ele está insatisfeito com o mesmo produto que você está apresentando, porque ele teve más experiências, né, com o serviço, produto e tal. E essas coisas elas não são levantadas naquilo que eu falei de pesquisa de mercado, né? Tanto pesquisa de mercado como uma melhora contínua de estratégia, tanto mais do estratégico. Falham e aí vem colocar a culpa, né, na linha de frente, né? Então, essa seria a Red Pill da segunda-feira, pessoal, para a gente pensar um pouco aí, né, cada um dentro da sua função, o que você tem feito na sua organização, na sua empresa, em relação a melhoria de serviço, a, a satisfação, né, tanto de, né, a satisfação do consumidor final, mas também de quem dá o sangue, às vezes, para trabalhar na sua empresa, para não gerar depois transtornos, enfim, né, porque na hora de, eu acho engraçado que assim, na hora da empresa reclamar de ABS, porque fulano está doente, né, como se a gente não pudesse ficar doente, né, porque às vezes você se expõe enfim, você está se expondo aí, a gente tem que ter um cuidado aí né, mesmo aí com as questões do Covid ainda permanece, né, o cuidado sanitário. E para alguns assim é mais fácil, eu tô mandando, ou na pior, né, desrespeitar aquilo que o operacional está fazendo, né? A pessoa não tá lá, né? A pessoa às vezes não sabe o que é sentar numa cadeira, né, colocar um headset na cabeça e ter que resolver um problema que criado por falhas de estratégia, falhas inclusive de tático, tá? E depois vem querer descontar no operacional. Então, é uma coisa para se pensar, né? Aí, sobre as organizações e sim, eu tô falando isso porque, né, passei por essa experiência aí de você se dedicar pra caramba para algumas coisas, né, na organização e ouvir, né, de alguém acima que nunca foi a campo, que não fez a sua lição de casa, que é como se a gente fosse irresponsável na função que está fazendo. Então, antes de falar de forma leviana, né, eu não posso dar nome aos porcos aqui já me expondo um pouco, né, porque, enfim, eu vi que as visualizações referentes ao mercado de trabalho têm sido altas, né, tá tendo uma aceitação melhor pelo público, eu agradeço, obrigada pelos likes,
peço que vocês comentem, que a gente consiga ter uma interação aqui no canal e, e falemos mais sobre isso, porque, né, como eu falei, né, Red Pill, começo de semana, toda segunda-feira não é fácil, né, estar numa, né, o pessoal acha assim, fulano está empregado e assim, às vezes a gente também é empregado, mas em condições assim extremamente estressantes, né, porque o operacional está sempre dependendo de outros setores que às vezes não estão nem aí para ele, nem para os benefícios, nem para uma organização de como esses benefícios serão distribuídos, porque às vezes a gente paga do nosso bolso para depois ter um ressarcimento da empresa e acontece uma série de coisas, né? Não há uma comunicação fluida, é isso que eu falo, né? E de achar que porque é operacional, porque é o chão de fábrica, é como se as pessoas hoje fossem obtusas e não soubessem o que estão fazendo. Quando, pelo menos na onde eu trabalhava, que era em call center, eu sempre enalteci e vivi o seguinte: muita gente que trabalha em call center, né? Você encontra de tudo lá. Você encontra desde pessoas com PhD, que tem formação, e por uma questão de saturação do mercado de trabalho que elas ocupam, né, a dificuldade que a gente tem aqui nesse país de abrir uma empresa, um MEI, né? Enfim, não é fácil. O pessoal acha que eu vou ser chefe e vou sair mandando na empresa, vou sair, eu vou eletizar. Não é assim, né? Todo mundo, assim, quem sabe, né, trabalhadores, empreendedores de sucesso, muitas das vezes que eu vi, tanto no público quanto no privado, às vezes começam uma atividade das 7 da manhã e termina às 11, quando você é um chefe responsável pelos seus resultados, né, e aí depois a pessoa quer falar que a fulano ganha mais porque manda tal, mas assim, não sabe o tanto de responsabilidade que alguns, tá, não são todos, cumprem. E outros, né, que gostam de se enveredar na questão de você ser um chefe, de você ser um empreendedor e achar que vai oprimir, né, o seu funcionário, né, na linha de frente de uma produção ou de algum trabalho, mas é o primeiro a falhar com o pagamento, falhar com os benefícios, né, ser negligente no suporte de condições, né, para não permitir uma insalubridade para o funcionário. O cara não tá nem aí, mas é o primeiro a postar lá nas redes sociais que tá viajando, que tá curtindo as férias, aquelas coisas que a gente vê. Então, é isso, gente. O mercado de trabalho não tá fácil em 2023, né? Aliás, né? A gente sabe, desde a pandemia. E é isso, né? O que que você tem a falar sobre essa questão aí? Você já é do operacional, muitas das vezes teve que ouvir do teu, sei lá, de alguns superiores seus, né, que exigem o respeito da hierarquia, mas não tem humanidade, né, ou que exigem empatia, né, que a gente tem que ter com o cliente, sempre uma empatia com os nossos clientes finais, né, aqueles a quem a gente representa a marca, mas nem sempre, né, uma organização vai ter empatia com a gente, é muito difícil. E também tem aquela questão da gente, em certos momentos, né, respirar, ter a dignidade daquilo que eu faço, porque muitas das vezes, né, o cara que ocupa esse cargo de alta gestão, às vezes ele não sabe atender um telefone, às vezes ele não sabe, sei lá, abordar um cliente. Pode ser que saiba, mas assim, tem muita gente que entra ali, né, nesses carguinhos, né, gosta de sentar a perna e ir lá com o terninho, né, e não pegar, assim, o grosso de alguns processos, né? Não ser um chefe fora da curva, é o que eu falo, ter uma liderança fora da curva, que é ajudar as pessoas de base a se desenvolverem, porque é assim que grandes empresas, né, ficaram aonde estão, né, com mais de 1.700, enfim, não sei quantos funcionários, porque uma vez pensaram nisso, né, em trabalhar um turnover, né? Um turnover interno entre quem era do operacional e ia ali promovendo cargos do que você criar um turnover que é
aquele fulano nunca para na empresa. Aliás, quando é uma coisa que eu também queria levantar de discussão sobre turnovers, quem sabe aí um dia comentem aqui que aí eu já começo a subir, tá? Então é isso, gente, né? Encerrando a Red Pill dessa semana sobre, né, uma hierarquia que gosta muito de ficar colocando a culpa, né, dos seus erros estratégicos, dos seus erros táticos, né, da sua ineficiência tática em cima de um operacional que está realmente precisando trabalhar, pagar as contas e ainda ter que ficar ouvindo desaforos, uma falta de respeito desses cargos acima que não sabem o que é, né? Você tá ali na linha de frente levando bala, né? E pressão, tanto do consumidor final quanto dos resultados que a gente precisa entregar, que a gente sabe que a gente precisa entregar, né? A gente sabe do que a gente foi contratado para fazer. Então, que a gente também não venha admitir essa falta de respeito, né? Embora o mercado esteja falho aí, eu acho que às vezes a gente consegue também em outro lugar, se a gente não está sendo respeitado na organização que a gente está. Então é isso, gente. Uma boa semana para vocês e até mais.